Olá amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos. Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje nós vamos falar sobre um grupo incrível. Na verdade eu não diria incrível, eu diria espetacular. Os urubus, isso mesmo, uma ordem de aves exclusivamente adaptada a se alimentar de animais em decomposição, o que nós chamamos de necrófagos. São os únicos animais vertebrados que são necrófagos exclusivos, ou seja, obrigatórios. Eles só se alimentam de carne em decomposição, matéria orgânica em decomposição. Se você lembrar do episódio 34 do canal, da nossa pulga da praia, aquele pequeno crustáceo que é um importante necrófago que se alimenta de matéria em decomposição nas beiras das praias, a gente vai poder então fazer uma relação agora com uma ave de grande porte que também faz esse importante papel no ecossistema. Mas para começar, vamos falar um pouco então sobre as espécies que ocorrem no mundo. Nós temos 7 espécies registradas no mundo, os urubus, a diferença de uma outra ordem de aves que englobam os abutres que são do Velho Mundo. Então os urubus só ocorrem aqui no Novo Mundo. No Brasil nós temos 5 espécies, dessas 5 espécies a única que não ocorre aqui no Rio Grande do Sul é o urubu da mata, que é endêmico da região amazônica. Veja bem, as outras 4 espécies todas ocorrem no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, o urubu-rei, a maior de todas as espécies, a mais colorida e que possui o bico mais robusto e que está adaptado então a rasgar e abrir carcaças de grande porte. Tanto que existe uma hierarquia entre eles devido a essa capacidade do urubu-rei de abrir essas carcaças de grande porte. Então as outras espécies ficam no entorno esperando ele fazer esse primeiro acesso, fazer o banquete, por isso ele é chamado de urubu-rei, e depois então as outras têm acesso. Tirando o urubu-rei, nós temos mais 3 espécies. O urubu de cabeça amarela, que às vezes a gente vê planando aqui pela laguna do Rio Tramandaí, aqui no entorno do Seclimar, e outras 2 que são muito comuns da gente avistar na praia aqui no litoral norte, entre Torres e Imbé mais ou menos, mais frequentemente de Capão da Canoa para cima, em direção ao norte. É o urubu de cabeça vermelha, que pertence ao mesmo gênero do urubu de cabeça amarela, são do gênero Cathartes. O urubu de cabeça amarela, o Cathartes burrovianus, e o urubu de cabeça vermelha, Cathartes aura. E o urubu de cabeça preta, que é aquele mais comum, que a maioria das pessoas, quando a gente fala em urubu, imagina aquele urubu todo preto, né? Esse urubu, que é do gênero Corágipes, é a espécie Corágipes atratus, também é muito comum aqui na parte norte. Vocês já devem ter visto urubus em rodovias comendo um animal atropelado, ou num campo, né, onde tem uma carcaça, em geral de gado, né, morta, eles também se alimentam. Mas aqui no litoral do Rio Grande do Sul, principalmente aqui no litoral norte, a gente tem uma peculiaridade muito interessante, né? Então, num trabalho que a gente vem realizando já há quase 10 anos, a gente vem monitorando esses animais durante os nossos monitoramentos sistemáticos de praia, e a gente conseguiu descobrir que eles só utilizam a parte mais norte aqui do nosso litoral. Então, entre Torres e Dunas Altas, que é ao sul de Quintão, nesse trecho de quase 130 quilômetros, os urubus são encontrados mais ao norte. Em geral, entre Imbé e Torres, e mais frequentemente entre Xangri-Lá e Capão e Torres. Principalmente essas 2 espécies que eu comentei para vocês. E outras aves de rapina a gente consegue ver na beira da praia, como por exemplo o carcará, que aí sim ocorre no lado sul do monitoramento. Entre Tramandaí e Dunas Altas a gente praticamente só tem carcará se alimentando das carcaças na beira da praia. E os urubus mais ao norte. Como é que a gente consegue detectar que foi um urubu que fez a predação na carcaça? Primeiro pela pegada, pela marca que ele deixa no chão, que é diferente do carcará. Vocês vão poder ver aqui então que a pegada do urubu, ela marca os 3 dedos, né, bem forte na beira da areia, né, em volta da carcaça, ao contrário do carcará. O carcará, quando ele acessa a carcaça, ele fica com uma marca apenas das unhas dele. Então a gente consegue já olhar pelo entorno quem que estava acessando a carcaça, e às vezes pode ter as 2 espécies, tá? Uma outra característica bastante interessante é a maneira que esses animais predam a carcaça.
Os urubus, então, para se alimentar dessa carne em decomposição, eles vão acessar tanto carcaças já em estágio mais avançado de decomposição, quanto carcaças com estágio menos avançado, muito frescas. E como a gente tem uma mortalidade grande de algumas espécies aqui no nosso litoral, como por exemplo no inverno os pinguins e os lobos marinhos, e na época da primavera e verão as tartarugas marinhas e as toninhas, por exemplo, sendo as tartarugas marinhas e as toninhas muito mais vítimas de capturas acidentais em redes de pesca e os lobos marinhos e os pinguins muito mais vítimas de seleção natural, porque são populações muito mais numerosas e que morrem mais nos primeiros anos de vida. Então a gente encontra, pessoal, essas carcaças e consegue ver a evidência se foi um carcará ou um urubu. Por quê? O carcará, em geral, ele vai arrancar as penas e vai se alimentar da musculatura aqui do peito das aves. Por exemplo, se eu achar um pinguim e ele tiver com um buraco aqui, provavelmente foi um carcará. Ele come, né, a musculatura aqui, peitoral do pinguim, deixando aquele osso que as aves possuem aqui, que é o mesmo osso que nós possuímos, o externo, só que nas aves possui uma quilha. Então ele fica só com a quilha já praticamente desprovida de carne. Já os urubus, a primeira coisa que eles predam nessas carcaças, quando eles chegam, seja de um pinguim ou de um lobo marinho, são os olhos. Então, às vezes a carcaça está extremamente fresca, como vocês vão poder ver aqui no nosso vídeo, e o urubu vai lá e remove apenas os olhos. Então, quando a gente acha uma carcaça bem fresca que está sem os olhos, eu já procuro em volta alguma evidência e consigo quase ter certeza absoluta que foi um urubu que ocasionou, podendo ser de um de cabeça preta ou de cabeça vermelha. Depois que eles comem os olhos, em geral, eles fazem então uma abertura que pode ser aqui nessa região, nos pinguins, ou eles podem puxar também a parte de baixo na cloaca, onde tem a parte do intestino, né, e vai puxando para fora. E nos lobos marinhos é muito interessante, depois de comer os olhos, às vezes eles fazem uma abertura que pode ser um furo aqui próximo da região axilar, nas tartarugas também isso é comum, e eles começam então a se alimentar da carne e vão se alimentando da musculatura e das vísceras do animal, todos por aquela abertura. E às vezes sobra apenas a parte externa do animal, como se fosse uma fantasia, né? Fica só aquela capa do lobo marinho e eles se alimentam de toda a parte interna. Então esse trabalho que os urubus fazem é super importante em termos do saneamento, né? Imagina que esses animais são grandes saneadores do meio ambiente, né? Eles se alimentam dessas carcaças que podem estar portando alguma doença, um patógeno, né? Bactérias, eles são imunes, né, a esses micro-organismos. O ácido do estômago deles é super potente, então eles conseguem neutralizar. Se acredita que o sistema imune deles também contribua para isso, e eles têm essa adaptação muito interessante, que é a ausência de penas na região da cabeça e do pescoço. Isso faz com que então eles não sujem as penas e consigam se alimentar. São animais bastante aciados, né? Embora as pessoas tenham uma imagem pejorativa dos urubus, né, associando eles a lixões e locais com pouco saneamento básico, na verdade eles são grandes recicladores da matéria orgânica dos sistemas. E a gente sabe que uma carcaça ficando exposta e sendo então servindo de alimento para esses animais necrófagos como os urubus, ela se decompõe muito mais rápido do que se ela for enterrada, por exemplo, que é uma rotina muito comum aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Então um animal encalha, principalmente quando ele tem um porte maior, como um boto, por exemplo, da barra aqui, que pode chegar a quase 4 metros de comprimento, 3,5 metros. Imagina, as pessoas, além do cheiro, do odor, as pessoas não querem ficar vendo, né, um cadáver de um animal. Então é muito comum que as prefeituras enterrem. Só que aí a gente vai estar, então, levando aqueles patógenos que podem estar ou não na carcaça e fazendo, então, com que essa carcaça demore um tempo muito maior para se decompor. Então, pessoal, quando vocês virem um urubu na beira da praia se alimentando de uma carcaça, agradeçam que ele está fazendo um grande trabalho para nós de saneamento e provavelmente eliminando alguns patógenos do meio ambiente. Uma outra característica interessante desses animais, além dessa ausência de penas na região da cabeça e do pescoço, é o fato também deles não possuírem vocalização, né? Eles não possuem a siringe, que é o órgão, né, das aves que possibilita a elas fazer a vocalização, então eles não vocalizam. E uma terceira característica interessante é a ausência de olfato, embora o gênero Cathartes tenha ele muito desenvolvido. Então o urubu de cabeça vermelha, por exemplo, vocês vão ver que ele plana
mais baixo, né? Ele voa dando rasantes, procurando então as presas pelo olfato. Isso inclusive dentro da mata ele consegue detectar. Já o urubu de cabeça preta é aquele que vocês vão ver planando lá em cima, né? É um tipo de planador diferente, por exemplo, do albatroz que a gente viu no vídeo dos incríveis Procellariiformes. Os urubus eles têm um planeio diferente, né? Se aproveitando das correntes ascendentes de ar quente, e esses animais, então, os urubus de cabeça preta, desprovidos de olfato, eles têm a visão muito apurada, conseguindo enxergar presas a mais de 1 quilômetro de distância. Então a gente tem essas estratégias diferentes aqui no nosso litoral. Em geral a gente vê os urubus de cabeça vermelha planando de mais baixo, né, mais próximo às carcaças. E eles, em geral, estão mais solitários, né? A gente às vezes podem ver 2, 3, e os urubus de cabeça preta já têm uma característica de formar agrupamentos grandes, principalmente nas praias mais ao norte aqui, né, do Rio Grande do Sul, já em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, vocês vão ver agrupamentos enormes de urubus de cabeça preta. Aqui no litoral do Rio Grande do Sul, o lugar que a gente vê os maiores agrupamentos é ali em Torres, onde eles têm inclusive ninhos, né, naquelas rochas ali das praias, principalmente ali na região da Praia da Guarita. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre a importância dos urubus. Até o próximo. Valeu!